Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da palavra do Senhor nessa tarde. E o tema do nosso estudo hoje é a espiritualidade segundo Jesus. Este é o tema. A espiritualidade segundo Jesus. Meus irmãos, por favor, só para dar uma introdução. Abre a sua Bíblia em Mateus 17. Observe, por favor, a ordem que Jesus dá no versículo 9. Diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Qual é o contexto aqui? Jesus, ele sobe ao monte que ficará conhecido como Monte da Transfiguração. Naquele momento, ele é transfigurado. Ele vai além da sua figura humana. As pessoas que estão ali, Pedro, Tiago e João, veem Jesus não na figura humana, mas indo além dessa figura, mostrando ele na sua divindade, na sua glória. O momento é tão solene que aparecem Moisés, aparece Elias, e naquele momento vem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. As vestes de Jesus estão resplandecentes. Pedro, Tiago e João, eles ficam tão impactados que eles caem com o rosto em terra. Meus irmãos, foi um momento de, como é que a gente pode dizer, maior expressão da glória de Jesus Cristo. O maior momento de expressão da sua glória não foi quando ele acalmou a tempestade, não foi quando ele multiplicou os pães, não foi quando ele ressuscitou os mortos, ainda que tenha sido Lázaro, morto há 4 dias. O momento onde a sua glória foi mais perceptível foi ali naquele monte. E Jesus, ele olha para os discípulos que presenciaram, que testemunharam, ele dá uma ordem: a ninguém conteis, a ninguém digais que vocês me viram com uma glória tão grande. Por que isso, meus irmãos? Parem para pensar, por que isso? Nós temos uma tendência de ter 2 tipos de espiritualidade. A espiritualidade segundo Jesus, a espiritualidade segundo os homens. A espiritualidade segundo os homens é aquilo que eu chamo espiritualidade de redes sociais, espiritualidade de Facebook, espiritualidade de Instagram. Aquela espiritualidade que a gente quer tornar pública, a gente quer promover publicidade. Meus irmãos, aquela espiritualidade que a pessoa só demonstra quando tem gente olhando. Infelizmente, nós temos essa tendência. Eu estava no meu gabinete ainda há pouco e ouvi um carro com um som passando na rua, dizendo que numa determinada igreja haveria um pregador e seria uma noite de milagres, seria uma noite de curas, seria uma noite de maravilhas. Meus irmãos, por favor, permitam-se contrastar o que Jesus mostrou com o que as pessoas têm feito. E tão somente veja se o exemplo de Jesus corrobora esse tipo de espiritualidade ou se o exemplo de Jesus confronta esse tipo de espiritualidade. Já parou para perceber que na maior parte das vezes onde Jesus fez milagres, depois ele falava para as pessoas não contarem a ninguém? Tente imaginar essas situações. A cura de um leproso, Mateus 8, verso 4. Jesus curou e pediu descrição. Várias outras curas em Mateus 12, versículo 16. Ele curou várias pessoas e ele pediu que não divulgassem. A cura de 2 cegos, Mateus 9, versículo 30. Ele pediu para não anunciarem. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, verso 43. A cura de um surdo e gago, Mateus 7, 36. E a cura do cego de Betsaida, Marcos 8, 26. Em todos esses eventos, ele cura, mas ele pede para as pessoas não divulgarem. Veja, tem 2 tipos de espiritualidade. Tem a espiritualidade segundo Jesus, a espiritualidade segundo os homens. A espiritualidade segundo os homens é aquela espiritualidade que quer mostrar, que quer aparecer, que quer evidenciar. É a espiritualidade de holofotes. É aquela coisa que acontece que parece muito bonita, mas é só porque tem gente olhando. Infelizmente, é assim.
E, meus irmãos, concordemos, nós gostamos de coisas assim, a nossa carne gosta. Tenta imaginar como é que isso é propenso a nós. Naamã, quando ele vai até Eliseu para ser curado, Eliseu nem recebe Naamã. Eliseu manda Naamã entrar no Rio Jordão, que era um rio simples. Naamã sai dizendo assim: eu imaginava que o homem de Deus sairia à porta, se levantaria, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre a lepra e eu seria curado. O que Naamã esperava? Esperava algo de impacto, esperava algo de holofote, esperava algo que trouxesse evidência, exibicionismo. Meus irmãos, a experiência da palavra de Deus nos mostra que a tendência do homem é uma, mas a tendência de Deus é outra. Quando Elias ele vai confrontar os profetas de Baal, e cada um dos dois vai oferecer um sacrifício, ele e os profetas de Baal, eles pulam, eles gritam, eles se cortam, eles fazem aquilo que chama a atenção, que causa destaque, que traz estardalhaço. A Bíblia fala que Elias, ele faz uma oração tão simples. Pense bem, há dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade segundo os homens, a espiritualidade segundo Jesus. A espiritualidade segundo os homens é essa espiritualidade de rede social. Desculpa, eu sei que eu sou crítico, usa de misericórdia comigo. Mas às vezes eu vejo o irmão, ele está no evento de oração, ele está orando, e as pessoas ali estão filmando ele orando, e ele sai divulgando na sua rede social. Meu irmão, desculpa, usa de misericórdia. Aquela coisa fica parecendo assim que é mais para projetar o irmão, ainda que ele não admita. Projetar a irmã, ainda que ela não queira dizer com os lábios. Às vezes o pregador, ele gosta de ficar se mostrando como o grande pregador. Ele é o cara. Ele é o homem que Deus usa. Há dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade segundo os homens, que é essa tendência de espiritualidade de Facebook, de Instagram, de rede social, que gosta de publicidade. Veja como é a espiritualidade segundo Jesus. Me acompanha, por favor, em alguns textos que são conhecidos, mas que às vezes nós achamos que não se aplica para a nossa realidade. Abre, por favor, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, Jesus, ele vai dizer no versículo 1, guardai-vos, ele está dando uma ordem, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. No verso 2 ele fala, quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta. A ideia de tocar trombeta é fazer barulho. Gente, presta atenção, eu estou dando esmola. Presta atenção como é que eu sou bom com o dinheiro que eu tenho. Jesus está dizendo que é uma tendência no ser humano. A tendência é de fazer as coisas espirituais, religiosas, tão somente para ficar em evidência, para ficar em destaque. Isso na questão de dar esmolas, na questão de contribuição. Mais embaixo, ele fala no verso 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Percebe? Ao dar a esmola, a pessoa tem a tendência de querer tocar trombeta. Ao orar, ela quer fazer aquela oração longa, aquela oração bonita, aquela oração fervorosa. Meus irmãos, é de tal forma que você já reparou que até para orar há a tendência da pessoa querer mudar a voz? A gente diz que orar é falar com Deus. E a gente fala que orar é falar com Deus com intimidade. Mas quando a gente vai orar em público, a gente coloca uma pompa. A gente coloca toda uma coisa assim, desculpa, fica parecendo encenação, fica parecendo teatral. E aí, assim, não dá para a gente julgar situação por situação. Mas que tem princípio na palavra? Tem. Toma cuidado. Jesus vai ensinar que existem dois tipos de espiritualidade. A primeira é esta, de encenação, teatral, que quer chamar a atenção. E a outra é a espiritualidade discreta,
É a espiritualidade anônima, que parte do princípio da simplicidade. Ele aqui está falando na questão da esmola, está falando na questão da oração. Um pouco mais embaixo, ele vai abordar no verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Jesus, mais uma vez, está contrastando isso. Ele está dizendo, olha, a espiritualidade manifesta para chamar a atenção, não é a espiritualidade que eu quero na sua vida. Não é essa que eu mostro no meu viver. Meus irmãos, tem dois caminhos. O caminho segundo o homem. Gosta de evidência, gosta de expressão, gosta de aparecer. Então, o caminho segundo Jesus Cristo é da simplicidade, é do anonimato, é da discrição. Jesus, ele bateu tão de frente com essa tendência, que além de ensinar isso aqui no capítulo 6, vá, por favor, no capítulo 23, também de Mateus. Ali ele vai falar diretamente contra os religiosos da época, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus. Meus irmãos, os religiosos daquela época eram eles. Eles tinham que tomar cuidado com isso. Quem são os religiosos de nossa época? Somos nós. Eu sou religioso da minha época. Eu sou aquele que é conhecido por buscar a Deus na minha época, assim como o fariseu era conhecido por buscar a Deus na sua época. Então, o que Jesus está dizendo para eles naquela época, ele está dizendo para mim na minha época. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Olha o capítulo 23. Ele vai pontuar de uma maneira muito direta no versículo 4. Diz assim. Verso 5. 23, verso 5. Pratiquem, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Qual é a ideia aqui? Tanto em Êxodo 13, quanto em Deuteronômio 6, Moisés orienta o povo a lembrar sempre do que Deus estava ensinando. E nessa orientação, Moisés fala que era para eles terem uma coisa bem nítida na sua cabeça e bem nítida no seu coração. Aí os judeus pegaram essas duas expressões de ficar claro na sua cabeça, claro no seu coração, e eles criaram dois costumes. O primeiro é o costume do filactério. Eles pegavam porções de Deuteronômio 6 e escreviam, colocavam numa caixinha e amarravam na testa. Era o filactério. E aí eles, como o texto também fala, que além de ficar na testa, na cabeça, era para ficar no coração, eles também amarravam uma caixinha no braço esquerdo para ficar perto do coração. Então eles literalizaram. Aí os fariseus, os escribas, para chamar bastante atenção, eles colocavam franjas grandes e eles colocavam filactérios bem chamativos. Quer dizer, a ideia do princípio bíblico é para ficar uma coisa nítida para você. Olha, fique na sua cabeça, fique no seu coração. É para que você não se esqueça, para que você perceba. Os religiosos, fariseus e escribas, eles queriam que ficasse nítido, não para eles, mas para quem olhasse para eles. Por isso que eles colocavam filactérios para chamar a atenção. Por isso que eles alongavam as suas franjas para chamar a atenção. Enquanto que o princípio bíblico era para ficar nítido para o religioso, o religioso aqui no caso queria que ficasse nítido para quem olhasse para ele. Queria que as pessoas percebessem o quanto que ele é piedoso, o quanto que ele leva Deus a sério. Meus irmãos, olha, admitamos, a nossa carne gosta disso. Eu gostei de uma colocação de um pregador, Martin Lloyd Jones. Ele disse o seguinte, que a nossa carne, ela fica mais confortável em ambientes religiosos do que em ambientes mundanos. Por que isso? Porque no ambiente mundano, a carne mostra o que há de pior nela. Isso a envergonha. Mas no ambiente religioso, a carne mostra o que há de melhor nela. E isso a orgulha. A nossa carne gosta de ser elogiada. A nossa carne gosta de ser promovida. Puxa como aquele irmão ora bonito.
Puxa, como aquele irmão ele é dizimista. Puxa, como aquele irmão jejua. Puxa, como aquele irmão prega bem. Puxa, como aquele irmão conhece muito da Bíblia. Oh, meus irmãos, será que eu nunca cometi esse pecado? Será que eu não tenho que lutar contra isso no meu coração? E puxa para a sua realidade. Será que você também não tem que tomar cuidado com isso? Existem dois tipos de espiritualidade. A primeira é a espiritualidade segundo o homem. É a espiritualidade da evidência. É a espiritualidade do exibicionismo, da rede social, que gosta de se projetar, que gosta de mostrar. Meus irmãos, tomemos cuidado. Aqui no capítulo 23 ainda, Jesus vai dizer que eles tinham a tendência de fazerem largas orações. Olha o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Meu irmão, quando a gente está à vontade com o Senhor, a gente vai cultivando hábitos espirituais e assim, chega a hora que não dá para cronometrar. Não dá para eu ficar dizendo quantos capítulos da Bíblia que eu leio, não dá para eu ficar dizendo quanto tempo que eu passo orando. Mas é verdade, às vezes a gente está tão familiarizado que a gente ora ali 15 minutos, pareceu 2. A gente ora meia hora, pareceu 5. A gente ora 1 hora, a gente está à vontade com o Senhor. É verdade, isso é gostoso. Mas toma cuidado quando você fica se exibindo pelo tempo que você passa orando. Porque o texto aqui está dizendo que os hipócritas, eles também fazem longas orações. Orar muito não quer dizer nada. Pensa bem no que o texto está dizendo. Dizer que ora muito não quer dizer nada. Os fariseus, os escribas, hipócritas, eles faziam longas orações. Pensa bem nisso. Há 2 tipos de espiritualidade. A primeira é essa exibicionista. A primeira é essa que tenta se projetar, que fica usando de práticas piedosas tão somente para mostrar o quanto que você é mais espiritual, o quanto que você é isso, o quanto que você é aquilo. Jesus, ele criticou veementemente, ele condenou, ele disse que não era isso que nós deveríamos fazer. Meu irmão, qual é então a espiritualidade segundo Jesus? A espiritualidade segundo Jesus é a espiritualidade da discrição. Jesus falou, entra no secreto do teu quarto. Teu pai que vem em secreto, ele que vai te recompensar. É a espiritualidade do anonimato. É a espiritualidade da simplicidade. Por exemplo, nós sabemos que Jesus ele tinha o costume de orar no monte. Mas, meus irmãos, se nós observarmos como é que Jesus fazia, ele orava no monte não para ficar em evidência, mas para fugir da evidência. Pensa bem nisso. Não era para ficar em evidência, era para fugir da evidência. Tanto é que ele fazia questão de orar no monte sozinho. Ele fazia questão de estar só. Observa, por favor, Mateus capítulo 14. 14. Se você observar aqui, por favor, no versículo 23, diz assim: E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Para que ele sobe no monte? Ele queria ter um a sós com o Pai. Ele queria estar sozinho com o Senhor. Percebe? Não é chamando a atenção para si, é fugindo dessa atenção. Quando ele sobe no monte da transfiguração, o texto fala que ele leva apenas Pedro, Tiago e João, que era o seu círculo íntimo. Os outros ficaram ao pé do monte. Ele praticava essas coisas na sua simplicidade, no seu anonimato. Meus irmãos, se vocês observarem, várias vezes fala que Jesus subiu ao monte para orar, mas era sempre ele e Deus, ele e o Pai. Intimidade, privacidade, simplicidade. Na noite do Getsêmani, por exemplo, na noite do Getsêmani, ele vai reunir os seus discípulos e ele diz assim: ficai aqui e orai por mim. Ele chama os outros 3 e à parte ele fala: orem por mim. E aí o texto fala que ele se distancia 1 tiro de pedra. Meu irmão, tenta imaginar. Qual é a distância que você consegue arremessar uma pedra? Então o texto está dizendo que ele sai à parte 1 tiro de pedra. Percebe que ele quer ter um momento a sós com Deus, apenas ele e o Pai?
E é nesse momento onde ele se coloca no chão, onde ele põe o rosto em terra. É nesse momento onde ele se entrega. Se você pratica a sua discrição com o Senhor, ali você tem a liberdade de fazer qualquer coisa que outros julgariam extravagante. Se você pratica isso no seu anonimato, dentro do seu quarto, você pode fazer qualquer coisa na sua liberdade com Deus que outros chamariam de extravagante. Mas se você quer pegar essas coisas para o evento público, desculpa, há uma grande possibilidade de você só querer chamar a atenção. Percebe um princípio bíblico? Quando a gente faz algo entre nós e Deus, a gente faz um tiro de pedra. Ali você ora com o tom de voz que você quiser. Ali você muda a sua voz se você quiser. Ali você se ajoelha, você põe o rosto em terra, você deita, você faz do jeito que você quiser. Porque é o Pai que vem em secreto, Ele que vai te compensar. Mas se você deixa para fazer isso em eventos públicos, olha, segundo Jesus, vai reclamar com Ele. Segundo Jesus, há uma grande possibilidade de você só estar praticando exibicionismo. Como é que Jesus ensinou? Ele ensinou a partir da privacidade, da discrição, da simplicidade, do anonimato. Minha liberdade com Deus. Minha liberdade é realmente botar o rosto no chão. Maneira que eu tenho de orar a sós é esta. Me ajoelho, ponho o rosto no chão, tem hora que eu deito no chão, sabe, rosto em terra. Essa é a minha liberdade. Mas, meus irmãos, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu quiser fazer dos meus momentos privados aquela coisa pública, será que eu não estou fazendo para chamar a atenção? Eu preciso refletir isso com o Senhor. E eu preciso aprender o seguinte, ainda que eu tenha certas liberdades, o que Jesus ensinou foi discrição. O que Jesus ensinou foi anonimato. O que Jesus ensinou foi simplicidade. Eu gosto muito de uma frase bem sábia que diz o seguinte: tambor cheio não faz barulho. Tambor cheio não faz barulho. Qual é a ideia? Quando você vê a pessoa falando demais, cuidado, talvez o tambor esteja vazio. Quando você vê a pessoa querendo mostrar muito, cuidado, talvez o tambor esteja vazio. Quando você vê a pessoa chamando muita atenção para você, para si mesma, cuidado, talvez o tambor esteja vazio. Eu tive a alegria de ter uma formação ministerial em seminários, regime interno. Então a gente morava no seminário. Aí a gente tinha os colegas de quarto, a gente tinha convivia com as pessoas no refeitório, a gente vivia com elas. E tinha pessoas que demonstravam uma vida com Deus que realmente despertava em nós admiração. Mas tinha outras que gostavam de exibicionismo, gostavam de mostrar. Quando estava na frente de um dos líderes, puxa, era uma espiritualidade que quem conhecia sabia que era mentirosa. Mas no dia a dia, não era nada daquilo. Quando ia orar, era aquela oração bonita. É aquela oração que procurava até ensinar Deus a palavra do Senhor. Deus, como o Senhor disse em tal capítulo, assim, assim, assim. E eu não estou dizendo que recitar a Bíblia na oração seja errada. Mas a gente precisa tomar cuidado. É a minha liberdade com Deus no meu a sós? Ou é quando eu vou fazer oração pública, que eu quero mostrar que eu conheço muito da Bíblia? Como é que está sendo isso? Foi Jesus que frisou. Foi Jesus que insistiu neste assunto. Meu irmão, tragamos para a nossa realidade. Eu, particularmente, orações públicas, eu creio que orações públicas têm que ser orações breves. Tem que ser orações simples e objetivas. Opinião. Talvez você pense diferente. Só temos que tomar cuidado com o que a Bíblia está ensinando. Caminhando para o final, meus irmãos, Jesus, ele vai frisar, por fim, que a grande questão é como é que você faz no secreto do teu quarto. Na certeza que teu Pai que vem secreto, é Ele que recompensa. Como é que você lida com o seu anonimato, com a sua simplicidade? Jesus não está condenando dar esmolas. Jesus não está condenando orar. Jesus não está condenando jejuar. Jesus só está dizendo que a nossa carne é uma carne tão miserável que até essas coisas que são louváveis, até essas coisas que são necessárias, se nós não tomarmos cuidado, a nossa carne acaba fazendo não para a glória de Deus, mas para a autoexaltação,
para a autoglorificação. Que carne miserável que nós temos, né, meus irmãos? Eu confesso para vocês que eu preciso lutar contra isso no meu coração. Eu confesso para vocês que eu preciso tomar cuidado. Será que com você seria diferente? Honremos o Senhor, pensemos nisso, pratiquemos a piedade no secreto do nosso quarto e tomemos cuidado com o exibicionismo público. Inclusive, tome cuidado com esses grandes pregadores, noite de cura, noite de milagre, noite de maravilhas. Tome cuidado. Jesus nunca se fez projeção com os milagres que ele fazia. Em nome de Cristo, que nós possamos ser advertidos e aprender cada vez mais das riquezas e da sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Deus abençoe a cada um de nós. Um carinhoso abraço.